Até quando você vai permitir que tudo te afete? Até quando você vai reagir ao mundo como se não tivesse controle sobre a sua mente? Hoje eu te desafio a algo diferente, a deixar de ser escravo das suas emoções, das opiniões alheias, dos dias ruins e dos pensamentos que te enfraquecem. Hoje você vai começar a forjar uma mente tão forte que nada nem ninguém poderá te tirar do seu centro. Porque ser mentalmente forte não é nascer com poder, é construí-lo hábito após hábito, decisão após decisão. E aqui você vai descobrir como fazer isso. Prepare-se, porque isto não é motivação, é transformação real. Antes de começar, quero que vá aos comentários e escreva com determinação esta frase: hoje começo a fortalecer minha mente. Sou estoico. Escreva-a como uma declaração firme, porque não é apenas uma frase, é uma mensagem direta para o seu cérebro. Estudos mostram que o cérebro é maleável. Podemos reprogramá-lo com o que escrevemos, pensamos ou dizemos. Então, deixe essa frase gravada na sua mente e no seu subconsciente, porque hoje começa a sua transformação. Ensinamento 1: não reprima suas emoções. Entenda-as e direcione-as com intenção, respire fundo e perceba o óbvio. Ninguém além de você vive dentro da sua mente. É ali que nascem as emoções que colorem cada experiência. Se as deixar correr sem supervisão, elas o arrastarão para reações das quais depois se arrependerá. Hoje quero que aprenda a sentar-se na cabine de comando da sua vida emocional. Observe sua emoção como observaria o céu, sem intervir ainda, apenas reconhecendo as nuvens, os ventos e os tons. Identifique com precisão o que sente: tristeza, fúria, medo, entusiasmo. Pergunte-se o que a desperta, que pensamento a alimenta, que história do passado se repete através dessa sensação corporal. Tudo que se ilumina com consciência perde poder automático. O estoicismo ensina que a emoção não se evita, se observa. Perceba o movimento interno, aceite-o sem julgamento e decida conscientemente o que fazer, mantendo sempre o controle da sua mente. Quando reconhece a onda emocional, o próximo passo é regular sua intensidade. Não se trata de reprimir, mas de canalizar. Experimente técnicas simples: inspirações lentas pelo nariz contando até 4, expirações ainda mais lentas contando até 6. Mova o corpo com consciência, estique os braços, solte a tensão. Essas ações fisiológicas enviam sinais de segurança ao cérebro e reduzem a adrenalina circulante. Nesse espaço de calma recuperada, o córtex pré-frontal volta a se acender e você pode pensar com clareza. Entre sentir e agir há um intervalo, mesmo que de 1 segundo. Esse segundo é a sua liberdade. Pergunte-se qual resultado deseja criar antes de abrir a boca ou apertar enviar em uma mensagem. Quer construir ou destruir, quer ser fiel aos seus valores ou escravo de um impulso passageiro, lembrar-se do seu propósito, ser íntegro, compassivo, eficaz, funciona como um farol. A emoção sem guia é fogo que queima, com propósito é fogo que forja. Para sustentar esse treinamento, cultive rituais diários. Dedique 5 minutos ao despertar para escanear seu estado interno antes de olhar o celular. Pergunte-se o que sinto, do que preciso, que intenção guiará meu dia. Durante o dia, faça pequenas pausas, levante o olhar, relaxe a mandíbula, respire fundo. À noite, revise como administrou as emoções do dia, celebre suas vitórias e aprenda com os tropeços sem culpa. O progresso se constrói na repetição atenta, não em um ato isolado. Não ignore os sinais corporais. O corpo fala antes que a mente raciocine. Um nó na garganta pode alertar que algo é importante para você. Uma pontada no estômago indica que um limite foi ultrapassado. Se aprender a ouvir esses alertas, poderá agir antes que a emoção exploda. Torne-se investigador dos seus próprios microgestos, a velocidade da sua voz, o ritmo com que anda, a tensão nos ombros, tudo isso traz informação valiosa. Lembre-se, regular não é suprimir. Há emoções que exigem ação imediata. Se sente indignação diante de uma injustiça, a gestão consciente o impulsiona a responder com firmeza, não a se calar por medo. Se a tristeza o domina,
Você regula para não se afundar, mas permite que ela o ensine o que realmente valoriza. A sabedoria emocional consiste em usar cada energia segundo sua função, a raiva para estabelecer limites, o medo para preparar-se, a alegria para compartilhar, o amor para sustentar. Quando domina essa arte, sua vida se enche de decisões mais limpas, conversas produtivas e uma serenidade perceptível. Não é que deixe de sentir, é que a emoção deixa de dirigir o veículo e passa para o banco do copiloto. Você segura o volante, escolhe a rota e, se a tempestade apertar, reduz a velocidade sem perder o rumo. Essa maestria é possível e está ao alcance de quem pratica todos os dias. Imagine as consequências dessa nova forma de viver. Discussões que antes terminavam em gritos se transformam em diálogos construtivos. Projetos que adiava por medo ganham impulso. Sua saúde melhora porque o cortisol descontrolado deixa de envenenar seu sangue. Aprender a gerir conscientemente as emoções expande sua liberdade e seu impacto. E o melhor, cada dia oferece novas oportunidades para treinar. Um trânsito lento, um comentário sarcástico, um e-mail inesperado, tudo se torna academia mental. Ensinamento 2. O que alguém desperta em você é uma oportunidade para se conhecer melhor. O que o incomoda nos outros não nasce neles, mas em você. Aquela raiva que sente, a frustração que o sufoca ou a sensação de impotência não vem do que alguém fez, disse ou deixou de fazer. Elas vêm de algo mais profundo, uma parte sua que ainda não foi curada. Ninguém pode tocar uma ferida que você não tem. Se doeu, é porque já estava aberta, e essa é a chave para parar de sofrer desnecessariamente por causa dos outros. O verdadeiro inimigo não está fora, está dentro, e só enfrentando-o você poderá se libertar cada vez que alguém o irrita. O que realmente acontece é que alguém pressionou uma tecla emocional que você nem sabia que ainda estava ativa. Talvez seja a rejeição não resolvida da infância, a humilhação nunca expressa, a sensação de não ser suficiente ou o medo constante de ser traído. As pessoas e as situações não geram dor diretamente, apenas a despertam. São espelhos do que você carrega dentro, mensageiros incômodos que revelam o que ainda precisa ser olhado. E embora isso incomode, também é uma bênção, porque tudo o que se revela pode ser curado. Percebe? Aquela pessoa que tanto o irrita, que o desespera, que parece ter o dom de tirá-lo do sério, na verdade está revelando uma parte de você que ainda não aceita. Pode ser sua necessidade de controle, seu medo de rejeição, sua dependência de aprovação. Não se trata de justificar o comportamento do outro, mas de entender que enquanto reagir com intensidade, o problema não está apenas fora, mas também no que é despertado dentro de você. E até que olhe para isso, continuará preso ao mesmo ciclo. Por isso, da próxima vez que algo o tirar do eixo, não pergunte por que ele fez isso comigo. Pergunte-se que parte de mim está reagindo assim. Mude a pergunta e mudará a resposta. Se algo o irritar em vez de explodir, observe. Se alguém o ferir, em vez de atacar, reflita. Se algo lhe causar ansiedade, em vez de fugir, permaneça consigo mesmo. Essa é a forma de retomar o controle, não tentando mudar o outro, mas reconhecendo que em você precisa de atenção. O autoconhecimento é o maior ato de liberdade, porque quando você sabe quem é, também sabe o que não é, e então deixa de se deixar arrastar pela emocionalidade alheia. O que antes o desestabilizava, agora você apenas observa. O que antes o controlava, agora você transcende. Não porque os outros mudaram, mas porque você mudou a forma de se relacionar com suas próprias sombras. Aprendeu a olhá-las com honestidade, com compaixão e a transformá-las em poder interior. A chave não é evitar quem o desestabiliza, mas curar o que eles despertam em você. Porque se não o fizer, apenas mudará de cenário, mas viverá o mesmo conflito. Mudará de parceiro, de chefe, de amigo, mas continuará esbarrando no mesmo padrão emocional. A vida não se cansa de lhe ensinar aquilo que você ainda não quis aprender. Cada situação se repete até que você se torne consciente. E quando isso acontece, tudo muda. Você já não foge da dor,
entende-a. Já não rejeita o que dói, integra, e então encontra algo que nenhuma relação pode lhe dar: paz interior. Segundo o estoicismo, o sábio não reage por impulso, ele se detém para observar o que aquela emoção revela sobre seu mundo interior. Para o estoico, a liberdade não é a ausência de conflito, mas a capacidade de manter a calma mesmo no meio dele. Quando aprende a olhar para dentro, em vez de culpar o que está fora, tudo se transforma. Você recupera seu poder, seu centro, sua liberdade, porque já não está à mercê do que os outros fazem ou dizem. Está consigo mesmo, e aí ninguém pode tocá-lo. Por isso, pare de culpar o mundo e comece a curar o seu mundo interno, pois a verdadeira transformação não começa quando os outros mudam, mas quando você deixa de reagir a partir das suas feridas e passa a agir a partir da sua consciência. Ensinamento 3. O desconforto que a mudança mental gera. Quando você começa a mudar de verdade, o mundo ao seu redor sente e nem sempre reage bem. Seus novos hábitos, sua maneira diferente de pensar, sua clareza mental ou sua disciplina podem incomodar aqueles que estavam acostumados à sua antiga versão. Talvez não digam nada, mas você perceberá no silêncio, nas piadas disfarçadas de brincadeira, na distância sem explicação ou na tentativa de fazê-lo duvidar do próprio caminho. Mas isso não significa que esteja fazendo algo errado. Na verdade, é o oposto. Essa reação é, na maioria das vezes, sinal de avanço. A incomodidade que você causa não é sobre você, mas sobre o que você representa. Quando decide sair do piloto automático, parar de reclamar, assumir responsabilidade e buscar mais, inevitavelmente obriga outros a se olharem no espelho, e isso é doloroso para quem não está pronto para fazê-lo. Seu progresso ameaça o conformismo alheio. Seu foco desafia as desculpas dos outros. Sua evolução expõe o estancamento deles. Por isso, alguns se incomodam, criticam ou até tentam sabotá-lo emocionalmente. É preciso entender algo essencial: nem todos celebrarão sua transformação. Muitos preferiam a versão de você que não questionava, que reclamava junto, que se limitava, que não brilhava. Essa versão era confortável porque validava as escolhas deles. Mas quando você muda, deixa de validar essa narrativa e, por isso, seu crescimento os fere. Contudo, essa dor não é sua responsabilidade. Você não veio a esta vida para deixar os outros confortáveis. Veio para ser autêntico, expandir-se e crescer. Vão chamá-lo de distante, frio, estranho ou até egoísta. Mas o que realmente estão dizendo é: já não posso manipulá-lo como antes. Quando você deixa de reagir como antes, rompe dinâmicas emocionais que sustentavam muitas relações. E isso dói, mas essa dor faz parte do processo. Você não pode despertar e continuar agindo como se ainda estivesse dormindo. Não pode curar-se e continuar alimentando vínculos que sobrevivem da ferida. Em algum momento, terá que escolher sua evolução ou a aprovação dos outros. O estoicismo ensina que quem cultiva a virtude não busca aplausos, mas coerência, não tenta agradar, mas agir de acordo com a razão. A incomodidade dos outros nunca é justificativa para atrair a si mesmo. Se está sentindo rejeição, dúvida ou confusão vindas de outros, veja isso como confirmação de que está rompendo moldes. A verdadeira mudança não é estética nem passageira, é profunda e exige renúncias. Você vai perder pessoas, hábitos, antigas formas de pensar, mas vai ganhar respeito próprio, clareza e uma força que não depende de mais ninguém. O desconforto que sente agora é apenas uma camada que precisa atravessar para alcançar um novo nível de si mesmo. Há uma frase que deve repetir quando duvidar: não vim para me encaixar, vim para evoluir. Porque toda vez que você sacrifica seu crescimento para agradar, está vendendo seu futuro por migalhas de aceitação momentânea. E isso não vale a pena. Siga em frente. Caminhe firme, mesmo que doa, mesmo que esteja só, porque é esse caminho desconfortável que o transforma, não o fácil. Ninguém se torna forte no conforto. Ninguém se ilumina na complacência. Lembre-se: tudo que agora o incomoda, amanhã será sua força. Cada julgamento que hoje o fere,
amanhã lhe dará coragem. Cada pessoa que hoje se afasta abrirá espaço para alguém alinhado com seu novo nível. Portanto, não interrompa, não minimize, não retroceda. Cada passo, mesmo mais solitário, está construindo o ser que você merece ser. E se algum dia sentir que ninguém o entende, lembre-se, você não está aqui para ser entendido, mas para se compreender, sustentar-se e expandir-se além do que julgava possível. Esse desconforto que sente não é fraqueza, é o sinal claro de que está cruzando o limiar para uma vida de maior poder, autenticidade e liberdade interior. Ensinamento 4. Encontre o aprendizado mesmo no difícil. Sempre há algo a ser resgatado, mesmo no meio do caos. E isso não é uma frase bonita. É uma habilidade mental que transforma sua vida de dentro para fora. Quando decide buscar o positivo, não está negando a realidade nem fingindo que tudo está bem. Está escolhendo um olhar que o fortalece. Está treinando sua mente para encontrar lições onde antes só via dor, para enxergar possibilidades onde outros só veem obstáculos. Essa é a diferença entre quem afunda na tempestade e quem a usa para se tornar mais forte. Cada dificuldade que você atravessa esconde uma semente de crescimento. O problema é que, se foca apenas no que deu errado, no que perdeu, no que dói, nunca verá essa semente, e assim permanece estagnado. Mas se aprende a mudar sua pergunta interna de por que isso está acontecendo comigo, para o que posso aprender com isso, tudo começa a se transformar. O que antes o esmagava agora o fortalece. O que antes o frustrava agora o orienta. Não é magia, é mentalidade. Isso não significa ignorar a dor ou fingir que tudo é perfeito, significa não ficar preso nela. Chore, se precisar chorar. Desabafe, se for necessário. Mas depois olhe para frente e faça a pergunta poderosa: o que isso tem para mim? Talvez esteja ensinando paciência. Talvez o esteja preparando para algo maior. Talvez esteja mostrando quem você realmente é quando tudo desmorona. É aí que começa o seu verdadeiro poder, não no que acontece, mas em como escolhe responder. O estoicismo ensina que você não controla o que ocorre, mas controla como interpreta o que ocorre. Ver o positivo não é ingenuidade, é sabedoria prática. Cada vez que escolhe ver o que tem, em vez do que perdeu, está treinando sua mente para a abundância. Cada vez que foca no que pode fazer, em vez do que não pode controlar, está fortalecendo sua vontade. E essa vontade é o que o sustenta quando tudo mais falha. A mentalidade positiva não é um luxo, é uma necessidade. Se quer viver com poder interior, comece hoje. Escolha uma situação difícil que esteja enfrentando e pergunte-se: que parte de mim está sendo testada? Sua paciência, sua autoestima, sua fé. Depois pergunte-se: como posso sair disso sendo uma versão melhor de mim mesmo? Talvez precise de mais calma, mais perspectiva, mais coragem. Talvez precise deixar algo ou alguém ir. Seja o que for, há uma oportunidade escondida aí. Encontre-a, e se não encontrar nada bom, crie algo bom. Use sua experiência para ajudar os outros. Transforme sua história em uma lição. Faça da sua ferida uma fonte de sabedoria. Isso também é buscar o positivo, não esperar que ele apareça, mas construí-lo com suas próprias mãos. A vida nem sempre oferece explicações, mas sempre oferece caminhos. E apenas quem tem o olhar treinado consegue enxergá-los. Lembre-se, você não é uma vítima das circunstâncias, é o criador da sua resposta. E essa resposta pode ser luz, mesmo quando tudo ao redor é escuridão. Não se trata de viver em uma ilusão otimista, mas de ter coragem de olhar a dor de frente e ainda assim, escolher seguir com gratidão, esperança e direção. Há uma paz profunda que nasce quando você decide confiar que tudo, até o mais difícil, tem um propósito. Nem sempre verá isso de imediato, mas se continuar caminhando, entenderá. E esse entendimento lhe dará uma força que não se quebra. Portanto, da próxima vez que enfrentar um problema, respire, agradeça pela lição que ainda não enxerga e siga em frente. Não porque tudo esteja bem,
mas porque você decidiu estar bem. Aconteça o que acontecer, essa é a verdadeira mentalidade positiva e ela o torna invencível. Ensinamento 5. Mentalidade de crescimento. Vê-se. Mentalidade fixa. Tudo muda quando você percebe que não nasceu limitado, foi condicionado a acreditar nisso. Muitas vezes, você não fracassa por falta de capacidade, mas por causa de uma voz interna que repete: você não consegue, você não é bom nisso, isso não é para você. Essa é a mentalidade fixa falando. E se você não a questiona, acaba preso na versão mais fraca de si mesmo. Mas existe outra forma de pensar muito mais poderosa e libertadora, a mentalidade de crescimento. É aquela que diz que você pode aprender, pode melhorar e que seu potencial não tem teto, desde que esteja disposto a trabalhar nele. Quando alguém com mentalidade fixa comete um erro, acredita que isso o define: sou um fracasso, isso prova que não sirvo para isso. Já alguém com mentalidade de crescimento vê o erro como uma ferramenta, não como uma sentença. Pergunta: o que isso está me ensinando? Como posso fazer melhor da próxima vez? Essa simples mudança de perspectiva transforma seu destino, porque quem aprende com os erros cresce, e quem teme falhar permanece estagnado. Talvez tenham dito que você não era bom com números, que não tinha disciplina ou que não possuía talento suficiente para se destacar, e você acreditou. Mas o importante não é o que disseram, e sim o que você continua repetindo para si mesmo. Se quer evoluir de verdade, comece identificando as crenças limitantes que transformou em verdades. Pergunte-se em quais áreas deixou de tentar apenas porque se convenceu de que não é bom nisso. Aí está seu ponto de bloqueio e também sua próxima chance de libertação. O estoicismo ensina que o ser humano se transforma através da prática diária, não do talento inato. Não importa o que você foi, e sim o que decide ser a partir de agora, com constância e esforço. Você não precisa ser perfeito, apenas comprometido em melhorar. Cada dia é uma nova oportunidade de expandir-se, adquirir uma habilidade, fortalecer uma parte fraca. Mas para isso, é preciso mudar o diálogo interno. Em vez de dizer não consigo, diga ainda não consigo. Em vez de não sou bom nisso, diga posso melhorar com prática. Isso não é autoajuda vazia, é reprogramação mental consciente. Seu cérebro se molda com o que você repete, e se repete com convicção, você cria. Escolha uma habilidade que sempre evitou porque não é o seu forte. Talvez falar em público, aprender algo técnico, manter a disciplina ou expressar suas emoções. Não importa qual, escreva. Depois seja totalmente sincero. Tive uma mentalidade fixa nisso, desisti cedo demais. Se a resposta for sim, parabéns, você acabou de descobrir um limite autoimposto. Agora, crie um plano simples para trabalhar nisso. Não precisa resolver tudo em um dia. Basta um passo diário, um curso, um vídeo, uma prática, uma conversa. O importante é não parar. Você verá como sua energia muda quando prova a si mesmo que pode melhorar. Essa é uma das fontes mais profundas de autoestima, o respeito que nasce ao ver-se superando o que antes parecia impossível. E não por sorte, mas por vontade. Sua nova mentalidade se torna sua nova identidade. E quando isso acontece, nada nem ninguém pode deter seu progresso. Você não está limitado, está inexplorado, não está estagnado, está sem treino. Mudar sua mentalidade é mudar sua vida. Então, da próxima vez que disser, isso não é para mim, faça uma pausa, respire e troque a frase por ainda não domino isso, mas vou dominar. Esse ainda abre a porta para o crescimento, e atrás dessa porta está uma versão de você que nem imagina existir, mas que já está esperando para despertar. Ensinamento 6. Atrás do espelho da mente está o observador silencioso. A mente é como um espelho, reflete tudo o que entra pelos sentidos, o que você vê, ouve e pensa sem perceber. Mas já se perguntou o que há atrás desse reflexo? O que existe além dessa imagem que muda conforme os estímulos externos? A maioria das pessoas vive presa a esse espelho, reagindo a tudo o que aparece, sem perceber que aquilo não é a realidade.
e sim uma projeção. Pensamentos, emoções, opiniões, julgamentos, tudo isso se reflete como se fosse verdade absoluta, mas não é. É apenas a superfície. E se você deseja dominar sua mente, precisa ter coragem de atravessar o espelho. Entrar atrás dele é deixar de acreditar que você é o que pensa. É observar o pensamento sem se fundir com ele. É ver a emoção sem deixá-la assumir o controle. É sentir sem rotular. Ouvir sem antecipar. Ver sem julgar. No início, isso parece impossível. A mente quer fazer o que sempre fez. Comentar, analisar, controlar. Mas se você sustenta a atenção um pouco além, descobre algo silencioso, profundo e mais real do que qualquer pensamento. Isso é você. Não a voz que fala na sua cabeça, mas aquele que ouve essa voz. O estoicismo ensina que não somos o que nos acontece, e sim a forma como respondemos ao que acontece. E essa resposta não deve nascer do reflexo imediato, mas da consciência que observa com clareza. Este é o verdadeiro treinamento. Escolher um objeto qualquer e observá-lo sem usar palavras internas. Não diga é uma vela, é vermelha, eu gosto. Apenas olhe como se fosse a primeira vez. Deixe sua atenção mergulhar no simples ato de ver, sem pensar. No começo perceberá que a mente tenta intervir, rotular, comparar, distrair-se. Mas se você atrás de volta, vez após vez algo começa a mudar. Você deixa de olhar pela mente e passa a olhar a partir da consciência. Já não está diante do objeto, está dentro da experiência. Esse exercício, embora pareça simples, é profundamente transformador. Porque quando aprende a observar um objeto sem pensamento, também aprende a observar uma emoção sem ser arrastado por ela. Aprende a estar presente quando alguém o fere, sem reagir por impulso. Aprende a escutar sem precisar ter razão. Começa a viver a partir do ser e não da mente. Todos os dias, você é exposto a milhares de reflexos. Redes sociais, notícias, conversas vazias, julgamentos internos. Se não tiver uma prática que o leve para trás do espelho, perderá o centro, reagirá a tudo, sofrerá por tudo, tomará decisões baseadas no medo, no ego, no impulso. Mas quando treina sua mente para aquietar-se, para observar, para conectar-se com a essência, suas ações se tornam mais conscientes, sua vida mais clara e você mais livre. No início, o processo pode ser desconfortável, porque atrás do espelho também vivem as sombras que você evita, seus medos, suas inseguranças, suas máscaras. Mas se permanecer, se não fugir, se sustentar o olhar interior, descobrirá algo luminoso, firme, eterno. Uma paz que não depende de nada externo, uma certeza que não precisa de explicação. Isso é o que você realmente é, não o reflexo, mas o espaço que contém tudo. Faça disso um ritual diário, nem que seja por alguns minutos. Não como obrigação, mas como um retorno para casa. Desligue o ruído, desligue as etiquetas, desligue a história e apenas observe, sem pressa, sem tentar entender, apenas seja. Porque quanto mais tempo passar atrás do espelho, mais clara ficará a visão do que sempre esteve aí você. E nesse você, sem julgamento nem pensamento, reside todo o poder que buscava lá fora. Ensinamento 7. Pare de pedir amor, atenção ou respeito para sentir-se digno. Pare de pedir, pare de suplicar, insinuar ou esperar em silêncio que alguém lhe dê aquilo que você mesmo não está se oferecendo. Amor, atenção e respeito não se mendigam, se incorporam. E se você precisa pedi-los para sentir-se digno, então não é amor, é dependência. O verdadeiro poder começa quando você decide que não precisa que alguém o veja para saber que existe, que não precisa que alguém o valide para sentir-se suficiente, que não precisa que ninguém o escolha para saber que você já se escolheu. Toda vez que espera a aprovação de outro, está dizendo a si mesmo, sem perceber, não sou completo. Você está condicionando seu valor às palavras, gestos ou silêncios de outra pessoa. E isso não é autoestima, é escravidão emocional.
Viver em função da validação externa é uma forma disfarçada de abandono interior, porque enquanto espera que o mundo o confirme, você abandona a chance de confirmar-se por si mesmo. E ninguém, absolutamente ninguém, pode preencher o vazio que você se recusa a assumir. Fale consigo da maneira como gostaria que falassem com você. Trate-se como deseja ser tratado. Isso não é clichê, é reprogramação. Se dentro de você há crítica, exigência sem compaixão e sabotagem constante, não importa quanto amor receba de fora, nunca será suficiente, pois tudo passará pelo filtro da carência. Por outro lado, se decide ser seu próprio refúgio, seu primeiro defensor, seu companheiro leal, então qualquer afeto externo será um bônus, não uma necessidade vital. O estoicismo ensina que a liberdade começa quando você já não precisa de nada dos outros para ser quem é, quando sua dignidade não depende do reconhecimento alheio. Pratique isso no cotidiano. Se alguém não responde, não leve como ofensa pessoal. Se não o aplaudem, não interprete como rejeição. Se não o incluem, não conclua que não tem valor. Faça uma pausa e pergunte-se: por que isso me afeta tanto? O que estou esperando que essa pessoa confirme sobre mim? Aí está a raiz, e quando a encontrar, não se julgue. Abrace-se, respire e responda com firmeza interior: eu já me reconheço. Essa é a diferença entre viver a partir da ferida e viver a partir da consciência. Pare de trocar sua paz por migalhas de atenção. Pare de negociar seu valor em troca de companhia. Pare de justificar atitudes desrespeitosas apenas por medo da solidão. A solidão não é o problema é o que você diz a si mesmo enquanto está só. Se nesse espaço aprende a sentir-se completo, ninguém mais terá o poder de fazê-lo sentir-se incompleto. Comece a falar consigo com respeito, mesmo quando erra. Respeite-se nas suas escolhas, no que tolera e no que permite. Você não precisa que ninguém diga que tem valor se já decidiu isso internamente. Sim, no início dói, porque está rompendo um padrão de anos, talvez de uma vida inteira. Mas essa dor é o início da sua libertação. Encare o mundo de frente, sem implorar. Diga o que sente, sem suplicar por atenção. Estabeleça seus limites, sem agressividade. A verdadeira segurança não grita, não exige, não busca aprovação. Ela simplesmente é. E quando você age a partir desse lugar interno, começa a atrair relações diferentes, mais conscientes, recíprocas e alinhadas, porque deixa de vibrar na necessidade e começa a irradiar plenitude. Hoje pode ser o dia em que decide não pedir mais. O dia em que solta o peso, o vazio, a ansiedade de ser visto, porque você já se viu, e isso basta. Repita, se for preciso, todas as manhãs: não preciso mendigar o que já sou. Essa é a declaração que o devolve a si mesmo. E quando você se tem, ninguém mais tem poder sobre você. É aí que começa sua verdadeira força, e também sua paz. Ensinamento 8. Fortaleça o corpo para agudizar a mente. Você não pode ter uma mente afiada em um corpo fraco. O domínio mental começa pela força física. Quando se exercita, não está apenas moldando músculos, está ensinando à sua mente que ela pode resistir, superar-se e fazer o que não quer fazer. Cada vez que escolhe mover-se em vez de ficar parado, cada vez que levanta um peso ou sai para caminhar mesmo sem vontade, envia uma mensagem silenciosa, porém poderosa, ao seu cérebro: eu tenho controle. E essa mensagem, repetida diariamente, transforma não só seu corpo, mas também sua percepção, sua energia e seu poder interno. Não se trata de ter o corpo perfeito, mas um corpo funcional, resistente e disciplinado, que se torne aliado do seu propósito e não um obstáculo. Quando você está fisicamente fraco, também está mentalmente vulnerável. A névoa na mente, a falta de vontade e o desânimo muitas vezes não têm origem emocional, mas fisiológica. Dormiu mal, comeu mal, não se movimentou, e sua mente paga o preço com fadiga, ansiedade e dispersão. Se quer clareza mental, comece ativando o corpo. O estoicismo nos lembra que o corpo deve estar pronto para servir a alma. O treinamento não é vaidade, é disciplina, coragem e preparação para a vida.
Cada vez que fortalece o corpo, fortalece também sua capacidade de permanecer presente, porque o esforço físico obriga você a estar no aqui e agora. Quando está ofegante no meio de uma série difícil, não há espaço para pensar no passado, nem para se preocupar com o futuro. Está inteiro no momento, e essa presença é o que depois leva para suas decisões, suas relações e seu trabalho. Um corpo treinado é uma âncora para a atenção plena, é estabilidade para uma mente que tende a se dispersar. E se você vai além do exercício mecânico e o faz com consciência, funde o físico e o espiritual. Ao caminhar, não leve o celular na mão, sinta seus passos, sinta sua respiração. Ao treinar, não o faça apenas para parecer bem, mas como um ato de respeito por si mesmo, um ritual diário de autodomínio. Isso muda tudo, porque você deixa de se mover por estética ou pressão social e começa a se mover por lealdade à sua melhor versão. Quer mais clareza mental? Treine. Quer mais confiança? Treine. Quer reduzir o estresse? Treine. Quer presença, autoridade e direção? Treine. O corpo não é um adorno, é uma ferramenta. Use-a, potencialize-a, respeite-a, cuide dela, porque não se pode aspirar a grandes conquistas a partir da inércia. Você não pode liderar sua vida se não consegue liderar seus hábitos básicos. A verdadeira excelência começa no essencial: mover-se, respirar, alimentar-se bem, dormir no horário. A partir daí tudo se expande. Não é necessário começar com rotinas extremas. Basta caminhar todos os dias com determinação, respirar conscientemente ao despertar, fazer algumas repetições que o desafiem. O importante é a constância, não a intensidade. O importante é que o corpo perceba que você está comprometido com ele. Quando o corpo entende, a mente compreende, e então algo dentro de você se alinha. Você deixa de estar dividido. Mente e corpo passam a se apoiar, a se reforçar, a se sincronizar. Quando isso acontece, sua energia muda. As pessoas percebem. Sua postura transmite firmeza, seu olhar ganha presença, sua voz tem peso. E não é porque você está fingindo, é porque a coerência construída de dentro para fora, no suor, na repetição, no esforço diário, não vem do ego, mas da disciplina e do respeito próprio. Faça isso por você, pelo seu foco, pela sua paz, pela sua direção. Porque uma mente clara precisa de um corpo forte. Porque uma vida com propósito precisa de energia. E essa energia se constrói todos os dias, passo a passo, respiração após respiração, repetição após repetição. O corpo é o seu templo e também a sua arma. Garanta que ela esteja sempre afiada. Ensinamento novo: e evite o prazer temporário que destrói a longo prazo. Toda vez que você escolhe o prazer imediato, está tomando uma decisão que repercute muito além do momento presente. Pode parecer inofensivo: 5 minutos a mais na cama, uma comida que sabe que o prejudica, uma conversa que alimenta o ego, mas rouba sua paz, e ainda assim essas pequenas escolhas têm um custo acumulativo enorme. O que você desfruta hoje pode se tornar o motivo do seu estancamento amanhã. O que alivia sua ansiedade por alguns instantes pode alimentar seu vazio por semanas. É uma armadilha, e você precisa começar a enxergá-la com clareza. O verdadeiro inimigo não é o prazer em si, mas sua relação com ele. Não é o chocolate, o celular ou a comodidade. É o impulso automático que você não passa pelo filtro da consciência. É aquele momento em que sabe que deveria parar, mas não o faz. Porque sua mente quer alívio, não solução, quer distração, não direção. E quanto mais cede, mais enfraquece sua vontade, até perder a capacidade de diferenciar o que quer agora do que realmente precisa. O estoicismo ensina que evitar o prazer que escraviza é mais nobre e poderoso do que ceder a ele, pois demonstra domínio próprio e visão de longo prazo. Cada vez que renuncia a um prazer destrutivo, sua vontade se fortalece, e essa vontade é a base da liberdade. Porque se você não pode dizer não ao que o prejudica, então não está escolhendo nada, está sendo controlado, mas não se trata de viver reprimido, e sim de ter um propósito maior do que seus impulsos.
O impulso busca gratificação, o propósito busca transformação. E você veio para transformar, não para conformar-se. Antes de ceder ao fácil, pare, respire e pergunte-se: qual será o efeito disso em uma hora, um dia, um mês? Se a resposta for peso, culpa ou retrocesso, não o faça. Não porque é fraco, mas porque está escolhendo a força. Porque está pensando em si com visão, não com urgência. Porque está agindo a partir do seu eu futuro, não do seu eu impulsivo. Pratique isso nas situações cotidianas. Quando sentir vontade de procrastinar, abrir uma rede social sem propósito, comer algo que sabe que o drena, pare. Observe o impulso sem segui-lo. Deixe que ele passe como uma onda. Em poucos minutos, verá que a urgência desaparece e você permanece mais firme, mais claro, mais forte. O domínio não se constrói com grandes decisões, mas com milhares de pequenas renúncias ao que não o eleva. Toda vez que escolhe o certo em vez do cômodo, está treinando seu caráter, e o caráter é o que determina seu destino. Você pode ter talento, inteligência, motivação, mas sem caráter, perder-se-á em cada tentação disfarçada de prazer. O mundo moderno é projetado para distraí-lo, seduzi-lo e enfraquecê-lo. Cabe a você decidir se entra no jogo ou se o transcende. E aqui está o mais poderoso: cada vez que se sustenta diante de uma tentação, ganha respeito por si mesmo. E esse respeito vale mais do que qualquer prazer passageiro, porque prova que você pode confiar em si, que sabe priorizar-se, que está escolhendo seu bem-estar acima do capricho momentâneo. Isso constrói segurança, presença e magnetismo. As pessoas sentem quando alguém é dono de si mesmo, e essa energia é impossível de fingir. Hoje pode ser o dia em que você decide viver pelo propósito e não pelo impulso, observar antes de agir, pensar a longo prazo, colocar sua paz acima da gratificação imediata. Não é fácil, mas é libertador. Porque quando já não depende do prazer para sentir-se bem, você é livre. E essa liberdade não vem por sorte, vem por decisões diárias, silenciosas e conscientes. E tudo começa agora. O que você vai escolher? Ensinamento 10: construção de uma confiança inabalável. A confiança não é um dom que alguém lhe concede, nem uma sensação que surge do nada. É o resultado de enfrentar a si mesmo, atravessar o medo e não recuar quando as coisas ficam difíceis. Ela não nasce nos dias fáceis nem nos momentos de aplauso, nasce quando você se sustenta mesmo quando tudo treme. A confiança nasce quando você falha e não se destrói. Quando escolhe continuar mesmo com dúvidas, feridas ou cansaço. Porque a verdadeira confiança não é sinto-me seguro, e sim sei que mesmo sem me sentir seguro, farei assim mesmo. Cada vez que cumpre o que disse que faria, mesmo sem vontade, mesmo sem testemunhas, você está construindo confiança, porque está provando que pode contar consigo. E isso vale mais do que qualquer motivação passageira. Confiar não é achar-se invencível, é saber que mesmo caindo, saberá levantar-se, que mesmo errando, não se trairá, que mesmo quando tudo dá errado, não se abandonará. O estoicismo ensina que o sábio conhece a si mesmo, aceita sua natureza e age pela virtude, não pela aprovação externa. Essa coerência forja uma confiança inquebrantável. Comece reconhecendo suas verdadeiras forças, não as que os outros disseram, mas as que você comprovou. Quando foi corajoso, quando foi disciplinado sem ajuda, que erro superou por conta própria. Anote isso, grave e torne parte da sua narrativa interna, porque se você não reconhece seu próprio valor, sua mente buscará validação fora, e essa busca o enfraquece. Reconheça também suas fragilidades, não para se culpar, mas para compreender onde precisa crescer. Aceitar suas falhas sem vergonha é libertador. Quando para de esconder-se, pode evoluir. Cada erro deixa de ser uma condenação e se torna uma instrução. E a partir dessa humildade ativa, sua confiança deixa de depender do sucesso e passa a se firmar na capacidade de aprender e evoluir. Fale consigo como falaria com alguém que ama. Pare de dizer: sou um desastre, nunca acerto, não sirvo para isso. Essas palavras são sabotagem silenciosa. Substitua-as por: estou aprendendo,
Foi difícil, mas continuo. Respeito-me por tentar. Isso não é autoajuda barata. É treino mental, é ensinar a sua mente a apoiá-lo em vez de afundá-lo. Porque se sua voz interna é inimiga, nunca se sentirá forte. Mas se ela se torna sua aliada, você caminhará com outra presença. E acima de tudo, haja, não espere sentir-se confiante para se mover, mova-se, e a confiança virá. Cada passo, mesmo com medo, reforça sua identidade. Cada pequeno avanço, cada desconforto superado, cada dia em que não desiste constrói um músculo interno chamado eu posso. E esse músculo é imbatível, porque quando você sabe que pode, nada o detém. Não precisa provar nada a ninguém, só a si mesmo, repetidas vezes, que pode confiar em você. Essa é a base. E quando ela está firme, rejeição, erro ou opinião alheia já não o paralisam, porque o que você sabe sobre si tem mais peso do que o que dizem sobre você. Faça da confiança uma prática, não uma espera. Não diga, quando eu conseguir tal coisa, confiarei em mim. Diga, vou construir minha confiança agora, com o que tenho sendo quem sou. Porque cada decisão tomada com integridade, cada compromisso mantido, cada limite respeitado e cada ação sustentada mesmo no silêncio, reforça o vínculo mais importante de todos, o que você tem consigo mesmo. E quando esse vínculo é sólido, não há obstáculo que não possa atravessar. Ensinamento 11. A importância da conexão com a natureza. Você precisa retornar à Terra, não apenas como conceito, mas como ato físico, como experiência direta. O ruído constante, as telas, as notificações, os ambientes fechados, tudo isso tem desconectado você de si mesmo, sem que perceba. Passou a viver na mente e se afastou do corpo. Perdeu o ritmo natural e se adaptou ao artificial, mas o seu sistema nervoso não esqueceu. Ele ainda lembra como era estar em silêncio, caminhar descalço, sentir o cheiro do bosque, o calor do sol na pele. Por isso, quando retorna à natureza, algo dentro de você se reinicia, algo essencial desperta. Não se trata de fazer grandes viagens ou mudar de vida. Trata-se de pequenos atos de retorno, caminhar sob o céu aberto, ouvir o vento entre as árvores, sentar-se perto de um rio ou observar as estrelas por alguns minutos. Esses momentos de conexão não são um luxo, são medicina. Medicina mental, emocional e espiritual. A alma se desordena quando se prende. A mente se exaure quando esquece suas raízes. Estar na natureza não é fuga, é restauração. O estoicismo lembra que somos parte da natureza, não estamos separados dela, e que viver em harmonia com ela é viver em harmonia com nossa verdadeira essência. Cada vez que toca a terra, o corpo libera tensões. Cada vez que respira ar puro, a mente se clareia. A luz natural regula seus ritmos internos, melhora o humor e o ancora no presente. Mesmo a simples presença da água, mar, rio ou chuva tem um efeito calmante quase espiritual. A natureza não precisa falar para curar, basta que você esteja ali, sem fazer nada, sem forçar nada. Nesse silêncio, o que estava desalinhado se ordena. Inclua isso em sua rotina. Mesmo que viva na cidade, procure um parque, uma praça, um espaço verde. Saia sem fones de ouvido. Caminhe devagar, observe, toque, respire. Se tiver filhos, leve-os consigo. Ensine-lhes desde cedo que a conexão com a natureza não é algo alternativo, é uma necessidade humana, uma forma de voltar para casa sem sair do lugar. As crianças entendem isso instintivamente. O que para o adulto é atividade, para elas é essência. Correr na grama, subir em árvores, observar insetos, sujar-se, isso não é bagunça, é sabedoria biológica. E se puder, caminhe descalço. Há estudos que mostram que o simples ato de andar sobre a terra ou a grama reduz inflamações, melhora o sono e estabiliza as emoções. Mas além dos dados, há o que se sente um enraizamento profundo, como se o corpo dissesse, obrigado por me trazer de volta. A conexão com a natureza também ensina humildade. Você percebe o quão pequeno é diante do mar, o quão frágil é diante de uma montanha, o quão sábia é uma árvore que cresce em silêncio, sem pressa. E então entende que não precisa controlar tudo, nem ter todas as respostas,
pode simplesmente ser como o rio, como o vento, como o sol. Quanto mais tempo passa em contato com o natural, menos ansiedade sente, menos ruído mental o domina. Você retorna à sua frequência original, e essa frequência não está no caos nem na pressa, mas no ritmo lento, profundo e cíclico da vida. É ali que se reconhece, se limpa, se reencontra. Faça isso hoje. Saia. Procure um lugar onde o mundo fale menos e onde você possa se ouvir mais. Um espaço onde o essencial volte a ter voz. Porque em meio ao ruído, a terra o espera, e quando seus pés tocam o chão, sua alma também aterrissa. É ali que o verdadeiro equilíbrio começa. É ali que você se lembra de quem realmente é. Ensinamento 12. Tenha um lixeiro emocional. Você não pode avançar se está cheio por dentro. Não importa o quanto tente se concentrar, evoluir ou pensar de forma positiva, se está carregando emoções negativas não processadas, elas acabarão se infiltrando na sua atitude, nas suas decisões e na forma como enxerga o mundo. Por isso, precisa de um lixo emocional, um espaço, uma prática, um hábito que permita esvaziar o que guarda, porque sua mente, assim como seu corpo, também precisa se desintoxicar. Se não fizer isso, acabará se afogando no que não expressou, bloqueando-se com o que não soltou e sabotando-se com o que fingiu não sentir. Ter emoções negativas não é o problema. Sentir medo, estresse, frustração ou ansiedade é completamente humano. O problema é o que você faz com isso. Se ignora, acumula. Se reprime, adoece. Se nega, transforma-se em raiva. Mas se observa, reconhece e libera, transforma-se em crescimento. Esse é o poder de ter um lixeiro emocional, não para reclamar, mas para processar, transformar e curar a partir de dentro, sem carregar o peso em silêncio. O estoicismo ensina que a serenidade não vem de reprimir emoções, mas de compreendê-las e não permitir que dominem nossa razão ou ação. Escreva, simples assim. Escreva o que dói, o que teme, o que não entende. Não para publicar ou compartilhar, mas para esvaziar. Um diário não é apenas para registrar o dia, é para limpar a mente. Quando escreve sem filtro, sem censura, está permitindo que o peso emocional saia. Nesse ato, sua mente respira, seus pensamentos se organizam e suas emoções se desinflam. O que parecia enorme torna-se manejável. O que parecia confuso começa a se esclarecer. É um ato silencioso de libertação que devolve o controle. Se escrever não é o seu caminho, encontre outra via criativa para canalizar o que sente, desenhar, pintar, correr, cantar, dançar, trabalhar com as mãos. O formato não importa, o que importa é o processo. O corpo também precisa se expressar, o movimento também liberta. Não guarde o que está corroendo você. Dê uma saída a isso, transforme-o em algo que o sirva. Falar com alguém também pode ser essa forma de liberação. Uma conversa honesta com uma pessoa de confiança ou com um terapeuta, se necessário. E não por fraqueza, mas por responsabilidade consigo mesmo. Ter um lixeiro emocional não o torna negativo, o torna sábio, porque entende que nem tudo se resolve pensando. Algumas coisas se soltam, se choram, se escrevem, se aceitam. Quando tem um espaço seguro para despejar seu mundo interno, não precisa mais reprimir, nem fingir que está tudo bem. Pode parar de mascarar a dor, e essa autenticidade o fortalece, porque o liberta da pressão de carregar tudo sozinho. Inclua isso na sua rotina. Não espere explodir para se esvaziar. Faça antes, como prevenção, como higiene mental. Assim como toma banho todos os dias, limpe também seu interior, 5 minutos ao despertar, 10 antes de dormir. Tenha um caderno só seu, onde possa ser totalmente honesto, onde possa escrever: hoje não consigo mais, mas amanhã tentarei de novo. Quando começa a liberar o que antes engolia, sente-se mais leve, mais centrado, mais livre. Sua mente fica mais clara. Suas emoções deixam de comandar e você recupera seu poder interior. Você não precisa fingir força quando aprende a esvaziar sua carga, porque a verdadeira força não é nunca cair, é saber como se levantar. E para isso, precisa de espaço dentro de si. Faça isso hoje. Abra um caderno.
Escreva mesmo sem saber o que dizer. Mova-se, mesmo sem vontade. Fale, mesmo com a voz trêmula, e verá sua energia mudar, porque o que você não expressa o oprime, mas o que libera o transforma. É aí que nasce uma mente mais clara, um coração mais leve e uma vida mais consciente. Ensinamento 13. Selecione conscientemente o que você vê, ouve e consome. Sua mente absorve tudo. Cada coisa que consome o molda. Cada imagem que vê, cada palavra que ouve, cada conteúdo que deixa entrar em sua mente, deixa uma marca, mesmo que ache que não o afeta. Mesmo que diga, é só uma música ou é só um vídeo curto. Sua mente não distingue o superficial do profundo. Ela absorve tudo. E aquilo que você mais repete se transforma em programação mental. Seus pensamentos não nascem do nada. Eles são alimentados pelo que você deixa entrar. Por isso, se deseja clareza mental, paz interior e direção na vida, precisa ser extremamente seletivo com o que permite no seu espaço mental. A maioria das pessoas não está perdida por falta de inteligência, mas por excesso de ruído. Estão sobrecarregadas de lixo mental que não escolheram conscientemente. Assistem a qualquer coisa nas redes, ouvem conversas vazias, convivem com queixas, violência e banalidades, e depois se perguntam por que se sentem ansiosas ou desmotivadas. Mas não há mistério. Se alimenta sua mente com caos, dentro de você haverá caos. Se consome ruído, haverá ruído. Se enche seus sentidos com vidas falsas e comparações, acabará acreditando que não é suficiente. Por isso, é urgente retomar o controle. Filtrar, escolher, ser dono da própria atenção. Transforme isso em prática diária. Observe o que está vendo e pergunte-se: isto me soma ou me tira? Isto me eleva ou me intoxica? Isto me faz pensar melhor ou me confunde mais? Sua mente, assim como seu corpo, precisa de boa nutrição, e só você é responsável pela sua dieta mental. Está alimentando sua mente com sabedoria, calma e foco, ou com ansiedade, pressa e ruído constante? Mudar isso pode transformar completamente seu estado emocional. Não é teoria, é causa e efeito. Comece a escolher melhor. Não veja algo apenas porque está na moda. Não siga perfis que o fazem sentir-se mal. Não ouça pessoas que vivem presas ao drama. Cerque-se de ideias limpas, mensagens que o fortaleçam, ensinamentos que o convidem a crescer. Você não precisa se expor ao veneno mental que outros escolhem. Pode criar um ambiente interior mais leve e estável. E isso começa com o que consome diariamente. Reserve momentos para o silêncio, para a reflexão. Desligue o barulho às vezes. Leia algo que o desafie, ouça palavras que o edifiquem, veja conteúdos que o conectem com você, não que o afastem de si mesmo. No fim, o que repete se torna a lente com que vê o mundo. Se só vê caos, viverá em caos. Mas se cultiva seu interior com ordem, presença e sabedoria, isso será o que refletirá. O estoicismo ensina que a alma deve proteger-se das influências externas que a perturbam. Epicteto dizia que não devemos deixar as impressões entrarem sem filtrá-las primeiro. Ou seja, tudo o que seus sentidos captam deve passar por um julgamento consciente. Isto me convém, isto me ajuda a viver segundo meus valores. Se não, descarte. Você não precisa se isolar, só precisa estar desperto. Pergunte-se antes de dar play, antes de ouvir, antes de repetir: isto me fortalece ou me contamina? Num mundo onde todos consomem sem pensar, escolha ser consciente. Escolha proteger sua mente, manter seu centro limpo. Essa escolha, por menor que pareça, muda tudo. Cuide de sua atenção como quem cuida de um jardim sagrado. Porque é isso que sua mente é, um espaço sagrado, e você decide o que floresce nele. Ensinamento 14. Escolha seus recordos com sabedoria. Sua mente é um jardim, e o que entra pelos seus 5 sentidos são as sementes que você planta todos os dias. Se planta lixo, crescerão confusão, cansaço e ansiedade. Mas se escolhe conscientemente o que permite entrar, sua mente se torna mais clara, focada e poderosa.
Porque não é só o que você pensa, é o que vê, ouve, come, cheira e toca. Tudo isso afeta diretamente seu estado emocional. Você não é uma mente isolada do corpo, é um sistema completo. E se não domina seus sentidos, eles o dominarão. Quantas vezes por dia consome informações inúteis, notícias que provocam medo, vídeos que alimentam o drama, músicas que reforçam a dor, conversas cheias de queixas ou críticas, comidas que dão prazer imediato e culpa depois. Tudo isso deixa marcas invisíveis. E mais tarde, você não entende porque se sente irritado, cansado ou saturado. O estoicismo ensina que dominar a mente começa por observar o que permitimos que entre nela pelos sentidos. Aí nasce a disciplina interior. Observe, sem julgamento, o que vê, o que ouve, o que come, com quem compartilha energia, o que toca e o que cheira. Faça um inventário interno e comece a filtrar. Não precisa ser radical, apenas intencional. Troque uma coisa por dia. Um vídeo a menos que o drena, uma música a mais que o acalma, um alimento que nutre, um contato a menos que o desgasta. Faça disso um ato de amor próprio. Diga a si mesmo, eu valorizo minha energia, minha mente e minha paz. Cada estímulo deixa uma marca, e você decide se ela soma ou subtrai. O que prefere? Um ambiente que o adormece ou o desperta, um estímulo que o dispersa ou o foca, uma comida que dá prazer por 5 minutos ou energia para o dia todo. Seu ambiente não é apenas o espaço físico, é tudo o que entra pelos sentidos. Escolha cores que o acalmem, aromas que o inspirem, texturas que o reconectem, alimentos que o revitalizem, sons que o elevem. Tudo isso fortalece seu interior sem que perceba. Alimenta a mente de forma silenciosa. E se tiver dúvida, pergunte-se sempre, isso me fortalece ou me enfraquece? Essa pergunta lhe devolve o poder, torna-o dono da própria energia. Porque quando escolhe com consciência, tudo muda, a mente fica leve, os pensamentos se alinham, as emoções se equilibram, o corpo responde, e você reencontra o centro. Transforme sua vida em um templo. Cuide do que entra, porque tudo o que entra constrói. Se você não protege seus sentidos, alguém usará isso para manipular seu estado. Publicidade, algoritmos, tendências, mídias, todos competem por sua atenção. Não entregue esse controle. Seja você quem escolhe o que semeia em seu jardim mental, porque o que planta hoje será seu estado emocional amanhã. Faça isso com respeito, presença e amor por si mesmo. Você merece uma mente limpa, forte e focada, e isso começa quando domina o que decide ver, ouvir, provar, sentir e tocar. Aí nasce o verdadeiro autocontrole. Aí começa o seu poder. Ensinamento 15. Escolha seus recordos com sabedoria. Sua mente é um imenso arquivo, e você é quem decide qual pasta abrir. Cada vez que revive uma lembrança, reativa uma emoção, um estado, uma identidade. Por isso, é tão importante o que escolhe recordar. Se constantemente volta a momentos de fracasso, dor, rejeição ou vergonha, está programando sua mente para reviver esse sofrimento repetidas vezes. Você não faz isso por masoquismo, mas porque sua mente não foi treinada para escolher com sabedoria. Porém, isso pode mudar. Você pode transformar sua memória em uma fonte de poder, e não em uma ferida aberta. Não se trata de negar o que aconteceu, a dor existiu, a decepção foi real, o erro aconteceu, mas já passou. Não está mais aqui, a menos que você o traga de volta. E se o trouxer, que seja com propósito aprender, curar, transcender, não para sangrar novamente. Lembre-se, você não é seu pior momento, não é sua fase mais quebrada, nem sua história mais sombria. Você é quem sobreviveu a tudo isso, e isso também merece ser lembrado. O estoicismo ensina que não sofremos pelos fatos, mas pelo julgamento que fazemos deles. Escolher o que lembrar é escolher como viver. Toda vez que sua mente o levar a um passado doloroso, pare e pergunte-se, esta lembrança me fortalece ou me sabota? Se o enfraquece, mude, escolha novamente. Pense em momentos em que foi corajoso, em que se levantou quando era mais fácil desistir,
em que alguém o reconheceu, o amou, o admirou, em que conquistou o que parecia impossível. Não subestime o poder dessas lembranças. Elas são provas de que você pode, e repetir essas provas reprograma sua identidade. Faça disso um hábito. Todas as noites, antes de dormir, recorde 3 momentos em que agiu com sua melhor versão. Não importa o tamanho, o que importa é saber que foi você quem escolheu agir com integridade, coragem e amor. Grave isso na mente e com o tempo notará a mudança. Seu diálogo interno se tornará mais gentil, sua energia mais firme, sua visão mais clara. Você deixará de reagir a partir das feridas e começará a agir a partir da superação. E se o passado insistir em doer, dê-lhe um novo significado. Você não muda o fato, mas muda o que ele representa. A traição não foi o fim, foi o início da sua independência. O fracasso não foi o limite, foi o treino. O abandono não foi culpa sua, foi uma lição de amor próprio. Resignificar não é mentir, é retomar o controle da narrativa. É transformar cicatriz em símbolo de força. Quando faz isso, recupera seu poder de autor. Você deixa de ser vítima do passado e se torna criador do presente. Reforce isso com afirmações. Hoje escolho lembrar da minha força. Meu passado me treina, não me define. Cada lembrança positiva é uma ferramenta de crescimento. Escreva, repita, sinta, porque sua mente acredita no que você repete. E se repete o que o expande, transforma-se. Você decide que história contar. Decide se foca no que o quebrou ou no que o reconstruiu. E essa escolha, ainda que pareça pequena, determina como você sente, pensa e age. Pare de carregar capítulos que já não servem. Pare de abrir a mesma ferida esperando que desta vez não doa. É hora de preencher sua mente com provas do que é capaz. Já viveu dor o suficiente. Agora é tempo de lembrar o seu poder e, a partir dele, construir o que vem. Se chegou até aqui, não foi por acaso. Dentro de você há uma voz que quer parar de reagir e começar a se fortalecer. Então, se está comprometido com essa mudança, vá agora aos comentários e escreva com convicção: hoje começo a fortalecer minha mente. Sou estoico. Essa frase é sua âncora, seu início, sua decisão escrita. E se este vídeo trouxe clareza, motivação ou uma nova visão, deixe seu like, inscreva-se e ative o sino, porque aqui você está construindo uma mente que nada, nem ninguém poderá derrubar.